Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje é domingo, dia 23 de outubro, e nós vamos gravar o dia 5 da estratégia, ou melhor, do projeto do Trader Tranquilão. Gravando domingo, porque como você sabe, o mercado abre agora, às 19 horas do domingo, né? Tá aberto lá no Oriente, está aberto em Nova Zelândia, Austrália, e eu vou fazer aquela busca aqui por entradas, né? Lembrando, para quem não conhece o projeto, falar rapidinho, o Trader Tranquilão é um projeto que eu estou executando uma estratégia que a gente apresentou lá nos primeiros vídeos. Se você não assistiu ainda, assiste o vídeo sobre a estratégia. E executando essa estratégia num gráfico diário, tá? Por que o gráfico diário? Porque a ideia é ser justamente tranquilão, operar uma vez por dia, usando essa estratégia só no final do dia, tá? Que seria a abertura, logo depois do fechamento de Nova York. E é isso, como Nova York fecha na sexta às 19 horas aqui no Brasil, abriu agora e nós vamos avaliar se tem alguma entrada dentro da nossa estratégia, tá certo? Bom, euro-dólar, ele está muito afastado aqui da nossa média, então não tem nenhuma entrada. Próximo par seria, eu vou só esconder esse pop-up aqui. Próximo par é o dólar-iene. O que a gente já falou sobre o dólar-iene? Como ele está acima da linha amarela, a gente só compra se ele for para cima, certo? Ele fechou uma vela verde e abriu com uma vela, tá quase verde. Essa é uma possível entrada aqui, ó, porque vão ser duas velas verdes na sequência. Vamos ver aqui na nossa plataforma de trading, que é o CTrader NFX Pro. Aqui já abriu também, tá? Aliás, aqui eu acho que ele não fez a vela nova ainda. Ah, tá. Já fiz a vela nossa, só que ela está escondida debaixo da linha ali, porque não teve nenhum gap no mercado, o mercado abriu coisa. Tá vendo? Esse aqui é o do euro, o ien tá aqui. Eu vou considerar um sinal de entrada, tá? Aqui, ó, partindo desse pressuposto que ela fechou verde e essa outra vela aqui tá verdinha. Tá certo? Então vamos lá, vamos abrir aqui, vou clicar com o botão direito, criar uma ordem, um microlote, que é o nosso tamanho aqui, o nosso stop loss, vou colocar abaixo desse swing aqui. Se eu colocar menos 100 pips, vamos ver onde é que ele fica. Então vamos lá, vamos comprar. Comprado. Certo? Stop loss, ó, vou colocar aqui abaixo desse swing. Nosso stop loss é abaixo do último swing ou 150 pips. Aqui eu vou colocar quase 130 pips, né? Vamos dar na mão aqui para ficar exatamente 130. 130 pips. Vai dar 1,25. Beleza. Então, entramos comprado no dólar-iene. Tá? Tá praticamente o spread, ó. Aqui tá 1,5 pip, foi o que a gente pagou de spread. Então, o mercado, o preço nem moveu ainda. O mercado acabou de abrir, né? Certo? Então é isso aí, próximo par. Então agora nós temos mais uma trade para o nosso leque. Um ponto a se considerar aqui é que eu estou pensando talvez eu esteja indo com muita sede ao pote, porque teoricamente a gente teria que esperar essa segunda vela aqui e fechar em verde para poder abrir. Estou pensando, mas como o preço já está numa alta e já está acima aqui,
Tá ok, ó, nós vamos ter lançamento de indicadores amanhã. Beleza. Vamos para o próximo par. Libra. Seguindo esse critério, a gente pode vender a Libra aqui também. Vamos vender Libra? Aqui, ó, 2 vermelhos e ela está abaixo da média. Libra, botão direito. Vamos criar uma nova ordem. Vender. Stop loss menos 100 pips por enquanto. Tá certo? E vender. Beleza, 100 pips ficou muito próximo ali daquele swing, então vamos subir aqui e colocar nosso stop loss aqui nos nossos 150 pips. Cadê? Isso. $150 pips redondo. Beleza. Então agora nós temos 4 operações abertas já. O que significa? Significa que se a gente tem um risco próximo de 1,5, significa que se a gente perder as 4 hoje, do jeito que elas estão abertas, a gente já corre um riscozinho. Né? Porque vamos lá abrir aquela ferramenta que a gente já viu várias vezes. Ferramentas. Calculadora de risco. Vamos ver a projeção de risco aqui. Estou arriscando 1,5. Então, está correndo o risco de perder 6%. Nós estamos com uma exposição de 6% mais ou menos. Que tá ok. Então vamos voltar lá para os pares, avaliar, vamos ver o dólar australiano. Dólar australiano é aquele outro par que a gente comprou. Certo? Lá no primeiro dia. Ela, por causa da natureza do Hakanashi, ela já abriu aqui como vermelho, porque ela teve um vermelho muito forte no último dia. Quer ver? Eu vou colocar aqui na vela normal. Então ela já abriu hoje como vermelho por causa dessas últimas. Mas o que nossa estratégia fala? Se essa vela aqui fechar vermelha, nós estamos fora dessa operação, a gente fecha ela. Então se na segunda-feira à noite essa vela ainda tiver vermelha, a gente fecha. Correto? E o último par é o Euro-Yen, que é o nosso par que está aberto aqui. Abriu também vermelho. Ele tá, vale lembrar ele aqui como é que ele tá, né? Tá chegando perto desse suporte. Então é daqueles que dá aquela pulga atrás da orelha, né? Que se a gente ver aqui, olha só que interessante, o Euro-Yen, desde o primeiro dia eu já tô com essas linhas aqui traçadas, né? Então olha aqui, ele desceu, ele foi exatamente encontrar nessa linha aqui. Mais uma vez aquele negócio que vem, nossa, será que não era melhor fechar, garantir esse lucro que está aqui de 118 pips? Mas não, nossa estratégia manda que fique aberto. E a gente continua nesse mercado aqui, tá? Ele pode sim rebater aqui, mas a gente viu que o euro tá fraco nos últimos dias. Então é uma trade que a gente acha que tem sucesso. Tem a possibilidade de dar certo, né? Aliás, todos que a gente entra, a gente acredita nisso. Mas nós não vamos fechar isso aqui não. Tá certo? Então é isso. Exatamente sobre a estratégia e o projeto para hoje. Então nós agora estamos com 4 operações abertas. Nós temos Euro-Yen, dólar australiano, Yen, dólar Yen e Libra dólar. Certo? A Libra aqui ela já foi para o nosso lado contrário. Eu vou para um gráfico mais perto aqui. Nós já estamos com quase 7 pips de prejuízo.
Mas é porque o spread está bem alto. Olha, o mercado abriu com um gapzinho, tá vendo? Mas nós estamos também basicamente esse spread aqui. Esse é um horário que está com pouca liquidez. Olha aí, exatamente, ó, nós estamos em spread ainda. Nós compramos com um spread muito alto. Talvez não seja uma boa operar nesse horário. Tá? Como é a nossa primeira semana, ainda estamos ajustando. Mudou de uma semana para outra, mas ainda é o dia 5, né? Então é como se ainda fosse uma semana, a primeira semana. Um spread muito alto, talvez valha mais a pena pensar se vai fazer alguma trade no final da sexta-feira ou esperar a segunda-feira acabar. Talvez. Nesse caso aqui poderia ser interessante, até porque, como a gente viu, essa tomada de decisão de comprar aqui, por exemplo, foi mais pelo candle da própria sexta-feira do que do candle de abertura hoje. Certo? Então é isso. Depois que eu fechar aqui, eu vou colocar no mapa essas duas trades no gráfico e vou colocar lá, igual eu fiz com a do dólar australiano, essa aqui de marcar, e vou transformar isso aqui numa trade e vou colocar lá na página do projeto, tá? Então nós vamos ter todas essas trades aqui, tá? Bom, hoje falar rapidinho, eu tinha combinado de sempre falar algum outro assunto, né, além de fazer a análise. Hoje eu vou falar rapidinho sobre uma coisa que você como trader tem que sempre tentar entender e sempre analisar, é para onde o dinheiro está indo, para onde que estão os fluxos. Ou seja, é importante observar o todo, tentar entender as macro tendências. Por que eu estou querendo dizer para onde que o dinheiro está indo? Aqui não só entre os pares, por exemplo, a gente está claro aqui como que o Yen se fortaleceu nos últimos dias, né? A gente já viu análise aqui no semanal, por exemplo, como que o dólar veio se fortalecendo em relação a todos os outros pares ao longo do ano de 2015, mas em 2016 esses outros pares se recuperaram em relação ao dólar, como por exemplo o australiano, né? E já viu isso tudo, mas outras coisas que são importantes você pensar é o seguinte: além das moedas, é importante para a gente saber para onde o dinheiro está indo, alguns outros fatores que eu queria comentar com você, para você poder começar a pensar nisso. Que seria o seguinte: primeiro, o nosso querido ouro que está aqui. Esse aqui é o ouro dólar. Então isso aqui é interessante a gente pensar o seguinte: olha só, nas últimas semanas, depois do... né, o ouro numa grande tendência de queda, rompeu esse canal de queda que a gente vê aqui, né, dessa linha roxa, vai numa alta e aqui ele veio uma correção nesses últimos dias. Então o dinheiro começou a ir um pouco para o ouro também. Tá, aqui respeitou a nossa média de 100, né? Aqui tem um nível interessante no ouro, ó. E aqui também formou um nível que a gente pode colocar até aqui do ouro, né? Aqui, ó. Um nível que foi resistência aqui também segurou o preço. Outra coisa que você pode usar para saber para onde está indo o dinheiro é o próprio petróleo. Por quê? Porque é sempre um par, né? Se o petróleo está desvalorizando, significa que o dólar está se valorizando em relação ao petróleo. Então, às vezes, a gente tem que tentar entender o seguinte: é o petróleo que está se valorizando nesse momento aqui, ou é o dólar que está se valorizando? E para isso você pode comparar o dólar com outras moedas. Certo? O petróleo também está num momento interessante aqui, ó. Tá vendo uma possibilidade de alta, né? Se ele romper essa linhazinha de 100, tá num momento bem legal o petróleo também, para quem gosta de operar petróleo. E teve aquele acordo da OPEP, teoricamente, para limitar a oferta de petróleo, né? Enfim, e outro lugar que o dinheiro pode estar indo, e que é importante você entender como trader, são as bolsas de valores, nessa mesma lógica. Essa aqui é a bolsa, é o índice SP500 da Bolsa de Nova York. Se a bolsa está subindo, significa que as pessoas estão trocando o dinheiro delas por ações. Então estão demandando ação e
entregando dinheiro, diminuindo a demanda por dinheiro. Tá certo? Mas ao mesmo tempo, para você investir na bolsa, numa bolsa, vamos supor que você quer investir na bolsa da Alemanha. A bolsa da Alemanha, ela é precificada em euro. Então, se você que é brasileiro quer investir na bolsa da Alemanha, você tem que comprar euro, ou seja, fortalecer o euro, depois você vende esse euro e compra a ação da bolsa da Alemanha. Então, tem esse macro, até o mercado que está por fora do mercado de Forex, por fora do mercado de moedas, você tem que entender e ir percebendo. E tem alguns fatores, por exemplo, a gente vê ali o dólar australiano, dólar americano. Vou para o diário lá. A gente vê que nesses dias aqui o dólar australiano subiu. E é muito interessante você avaliar outros fatores correlacionados. Por exemplo, o dólar australiano subiu. Significa que ele está ficando forte ou que o dólar americano está se enfraquecendo como um todo? E alguma forma de você avaliar isso, a gente tem algumas possibilidades. Uma seria, por exemplo, você avaliar outra moeda que tenha alguma relação parecida. Por exemplo, o nosso real brasileiro. Olha só o que a gente pode ver também aqui o real. Ó, lá, desde o começo de 2016, o dólar veio se enfraquecendo em relação ao real também. Tá? E aí que a gente pode ver como que sempre são fatores. Tem um fator da política do Brasil, fator político e da voltar alguma confiança no Brasil e por isso estarem comprando real para investir na bolsa brasileira? Tem. Mas ao mesmo tempo a gente vê que outros países e outras moedas de países chamados de commodities, como a própria Austrália, Nova Zelândia, mostraram esse mesmo comportamento. Então às vezes a gente tem que questionar o que a gente vê no noticiário, falando o dólar subiu por causa de não sei o que lá que foi feito aqui no Brasil. Às vezes o dólar ele subiu no mundo inteiro. Tá certo? Então eu vou seguindo aqui. Dentro dessa linha de ver para onde está indo o dinheiro, mostrar uma ferramenta interessante que tem no nosso site que talvez você não conheça, que é o índice de moedas. Nós temos duas ferramentas aqui. Tá? Tem um endereço aqui, vou colocar lá embaixo, embaixo do vídeo, para você acessar se você quiser. Uma ferramenta é essa aqui que é conhecida como um mapa de calor, ou um heat map das moedas. Você pode ver aqui, ó, no time frame de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30, enfim. Em todos esses time frames aqui, o que está ficando forte e o que está ficando fraco. E pode ser interessante para você, por exemplo, você vê aqui, ó, euro se fortaleceu em relação ao franco, o euro se fortaleceu em relação à libra, né, no diário. Enquanto uma outra coisa se desvalorizou. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, vou para o semanal. A gente pode ver, por exemplo, que no semanal a gente teve uma valorização. Aqui é porque tá bolsa, tá tudo misturado aqui. Mas eu queria pegar de uma moeda com outra. Isso aqui serve para você operar, conseguir operar uma moeda fraca com uma moeda forte. Entendeu? A gente poder avaliar isso e ver uma que enfraqueceu mais, colocá-la contra uma que fortaleceu mais. Tá certo? E você pode também ver, por exemplo, ó, o euro-ien, ele está se desvalorizando em relação ao ien em praticamente todos os time frames. Tá vermelhinho. Já em outros casos, você vê aqui, por exemplo, a Libra. Olha só, a Libra, esse mês ela caiu 5% no último mês, né? 5% em relação ao dólar americano. Mas nesses gráficos mais recentes, ela se valorizou um pouco. E você pode tirar algumas conclusões disso.
Uma outra ferramenta aqui dentro do índice de moedas, essa aqui bem interessante, que você vê cada corzinha dessa aqui é uma moeda, tá? Então o roxinho é o Ien e o verdinho aqui é a Libra, por exemplo. E está definido aqui como data base outubro de 2015. Então é como se em outubro de 2015 todas tivessem o mesmo valor. Se pegasse, né, se falasse o valor base é esse dia aqui, outubro de 2015, né, que seria aqui. Se nesse momento todos tivessem o mesmo valor, hoje o que aconteceu de lá para cá? Então a gente vê que no último ano, ou seja, outubro de 2015 a outubro de 2016, o Ien foi uma moeda que mais se valorizou em relação às outras, enquanto a Libra se desvalorizou. Muito interessante, né? O azul é o dólar, a gente vê que o dólar chegou a ficar baixo e agora está começando a se recuperar. E o vermelho é o dólar, né? Não sei, acho que eu falei azul, desculpa. O vermelho é o dólar e o azul é o euro. Para que serve essa ferramenta aqui? Ela não é uma coisa para você negociar no dia a dia. É muito interessante para quem tem uma reserva financeira em alguma moeda e você quer pensar em qual moeda que você vai deixar suas reservas financeiras. Tá certo? Vamos supor que você era um britânico lá em janeiro, que você tem uma poupança em Libra. E se você está acompanhando esse gráfico e percebendo que a Libra vai descer e que o Ien vai subir, você pode trocar sua poupança e comprar Iens. E investir em Ien. Legal, né? Então é isso por hoje. Quis apresentar mais umas ferramentas, falar dessa visão de para onde está indo o dinheiro, de você entender que, por exemplo, o real brasileiro ele pode estar se valorizando porque as pessoas estão querendo comprar ações na Bovespa, os investidores estrangeiros, né? Olha como é que está o real. O real está bem forte. Se a gente for para um semanal aqui, olha só desde quando aqui que ele está, o dólar caindo, né? Digamos assim, em relação ao real brasileiro. Tá? Outra forma de a gente avaliar o dólar é através do índice dólar. Nós temos dois índices, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Tá? Então é isso, fechamos hoje abrindo mais duas trades, vamos ver aqui, ó. Ainda está no prejuízo, no líquido nós ainda estamos no lucro. E agora é deixar rolar essas trades, vamos ver se elas vão para o sentido que a gente vendeu, né? E ver se essa decisão aqui foi muito precipitada. Talvez eu reveja essa questão de operar no domingo e de abrir uma compra aqui antes dessa vela fechar. Mas é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo, boa semana para nós, os links vão estar aqui embaixo, não esqueça de, como sempre, comentar, curtir, e se você ainda não assinou, assinar logo o nosso canal, tá certo? Um abraço, até a próxima.